que esses textos estão fora do lugar. São verdadeiros textos às avessas. E esse texto que eu li aqui para os irmãos, ele é um texto um tanto ignorado na narrativa de João 11, que conta predominantemente a história da ressurreição de Lázaro. E esse versículo, o versículo 15, ele é um pouco ignorado, ele é um pouco deixado de lado. Na verdade, as pessoas não param muito para analisar o conteúdo desse versículo e como ele dá uma ressignificação para a ressurreição de Lázaro. Então, o que é que está acontecendo aqui no capítulo 11 de João? Jesus, ele foi comunicado que o seu amigo Lázaro, que morava em Betânia, juntamente com a sua irmã Marta e com a sua outra irmã Maria, Lázaro, Marta e Maria se tornaram amigos de Jesus, os irmãos sabem bem, porque Jesus não era um missionário, não era um itinerante que tinha recursos. Então Jesus vivia de ofertas e vivia também de presentes que as pessoas davam para ele durante o seu exercício vocacional. Pois bem, quando Jesus ia para o sul de Israel, porque Jesus morava na região norte, na região da Galileia, e lá na Galileia Jesus morava numa cidadezinha desprezível, ignorada no mapa, chamada de Nazaré. E Jesus, de tempos em tempos, atravessava o país de Israel, passava por toda a Galileia, passava pela região central de Israel, que era chamada de região de Samaria, e Jesus chegava então no sul de Israel. O sul de Israel era chamado de Judeia, e a principal cidade da Judeia era Jerusalém. E ali em Jerusalém havia um templo, e nesse templo se comemoravam todas as festas do calendário anual judaico. E pelo menos 7 vezes ao ano, Jesus descia até a região de Jerusalém para participar das festas, juntamente com milhares de outros judeus que vinham de suas cidades a Jerusalém, numa espécie de procissão, numa espécie de romaria, para ali em Jerusalém prestar culto a Deus pela comemoração de alguma data festiva. Pois bem, quando Jesus vinha para a Judéia, quando Jesus deslocava-se para Jerusalém, Jesus não tinha dinheiro para pagar um hotel. Jesus também não tinha muitos grandes amigos que podiam acolhê-lo naquela região. E quando Jesus esteve ali na região da Judéia, passando numa aldeia que pertencia à região da Judéia, essa aldeia se chamava Betânia, Jesus conquistou, Jesus atraiu, Jesus sensibilizou o coração de 3 irmãos que moravam numa boa casa ali em Betânia, irmãos estes chamados Marta, Maria e o Lázaro. Nós não sabemos qual a fonte da riqueza deles. O que nós sabemos era que esses 3 irmãos eram pessoas ricas, prósperas, afortunadas. Talvez o Lázaro não fosse casado, porque não há nenhuma referência bíblica sobre casamento de Lázaro, ou esposa de Lázaro, ou filhos de Lázaro. Talvez, pela narrativa bíblica, a Marta e a Maria também eram 2 irmãs solteiras, de sorte que esses 3 irmãos viviam juntos. O que os teólogos dizem é que eles herdaram tanto a casa, quanto toda a plantação que eles tinham ali na aldeia ou na região de Betânia, eles herdaram dos pais. E o Lázaro então cuidava das 2 irmãs e mantinha toda a estrutura patrimonial que o pai havia deixado, que os pais haviam deixado para eles. Seja como for, Lázaro, Marta e Maria se apresentam para nós morando em Betânia, numa casa própria, sendo muito ricos, afortunados, mas sensíveis à voz de Deus e à necessidade dos homens de Deus,
e eles então se cativaram, eles então se sensibilizaram pela pessoa, pela obra de Jesus e passaram a desenvolver uma amizade, passaram a desenvolver uma cumplicidade com Jesus, cumplicidade esta que é destacada no Evangelho de João. Pois bem, um dia esse Lázaro fica doente. A Bíblia não nos diz exatamente qual foi a causa da sua doença. Não sabemos se ele teve um acidente, não sabemos se ele desenvolveu algum tipo de malária, não sabemos se ele desenvolveu algum tipo de contaminação ou de peste que contagiou aquela região. Nós não sabemos. O que a Bíblia nos diz é que Jesus estava distante de Betânia 4 dias e de repente ele ouve a notícia de que o seu amigo, o Lázaro, havia contraído uma doença e ele tinha já investido em toda a medicina, em todo o tratamento e todo o processo terapêutico para a obtenção da cura, não tendo êxito, pelo contrário, ele estava piorando a cada dia. Aí Jesus, quando ouviu essa notícia, dirigiu-se para Betânia. E quando Jesus chega em Betânia, qual é o cenário? Qual que é o contexto? O que Jesus vê? Qual é o espelhamento que está ali diante do olhar de Jesus? Primeiro, o Lázaro, que estava doente quando Jesus recebeu a notícia, a doença se agravou, o quadro dele piorou e o Lázaro veio a óbito, o Lázaro morreu. Mais ainda, o Lázaro já estava mumificado, estava totalmente envolto numa faixa e estava sepultado. Alguns comentadores dizem que numa sepultura na pedra, cavada mais ou menos uns 7, 8 metros para dentro da pedra. O Lázaro estava morto, estava sepultado. Qual outra cena que aparece no texto? A Marta está extremamente enlutada, está extremamente abalada, fragilizada, fragmentada. Afinal de contas, quem morreu foi o irmão. Mas não apenas o irmão, quem morreu foi aquele que ficou no lugar do pai. Não apenas aquele que ficou no lugar do pai, foi aquele que podia deter todos os proventos, toda a provisão, todo o recurso da família, porque os irmãos se lembram muito bem que nos tempos bíblicos, seja no Antigo quanto no Novo Testamento, as mulheres não herdavam e elas não podiam administrar heranças. O que elas podiam fazer era se abrigar perto de um parente próximo, homem, que herdava aquilo que era do marido ou do pai dessa mulher. Então, com a morte do Lázaro, a Marta e a Maria não perdem apenas o irmão, não perdem apenas o representante do pai, perdem também o ganha-pão, perdem também o dinheiro, perdem também o sustento. Provavelmente aquela propriedade que era do Lázaro, ela vai para um dos tios do Lázaro, e nós não sabemos qual era a condição de vida e de relacionamento desses tios do Lázaro, juntamente com a Marta e com a Maria. Seja como for, o Lázaro está morto, a Marta está extremamente consternada, entristecida e amargurada. E a Maria está desolada, a Maria está, em certo aspecto, um tanto incrédula. A Maria que era mais fervorosa, a Maria que era mais apaixonada, a Maria que era mais cativada pelo poder de Jesus e pela palavra de Jesus, ela está extremamente abalada, angustiada, entristecida. É interessante que João toma cuidado aqui nesse texto para falar para nós qual é o sentimento dos moradores da região de Betânia, qual que era o clima na cidade, qual que era o que estava passando no coração das pessoas. E João diz que de algum modo
essas pessoas entenderam que a partida do Lázaro significava também uma perda muito grande para elas. Alguns comentaristas vão dizer que o Lázaro, ele empregava nas suas terras muitas pessoas, e com a morte do Lázaro, essas pessoas perderam postos de trabalho, essas pessoas perderam meios de sustentação de seus familiares. É por isso que a comoção, ela não é apenas uma comoção do lar do Lázaro, ela é uma comoção generalizada, é uma comoção do bairro, é uma comoção da aldeia, é uma comoção da cidade. A cidade está entristecida. Nós não sabemos se houve essa prática, mas talvez a repercussão da morte de Lázaro foi tão grande que a bandeira de Betânia estava a meio mastro e foi declarado luto na cidade por alguns dias. Seja como for, a cidade estava consternada, fragmentada e abalada. E os discípulos de Jesus estavam extremamente tristes também. Afinal de contas, eles acompanhavam Jesus. E quando eles iam para a região da Judéia, eles não tinham nenhuma casa para ficar, confortados, bem alimentados, tendo tomado banho, um lugarzinho para dormir, tão aconchegante quanto aquele que Lázaro conferia para eles. Com a morte de Lázaro, os discípulos também têm perda. Uma cena triste de se ver, uma cena lamentável. Mas qual é a posição, qual é a sensação de Jesus diante desse quadro, diante desse horizonte? Como está Jesus? João diz qual é o espírito, João diz qual é o ânimo, João diz qual é a disposição interna de Jesus diante daquele quadro. E como ele diz? Ele diz que Jesus, ao chegar ali, ele disse: você, Lázaro, está morto, Marta e Maria estão entristecidas, a cidade está enlutada, a bandeira da cidade está a meio mastro, os discípulos estão angustiados, mas eu não, eu estou folgado. Olha o texto, por gentileza, não ignore nenhuma vírgula da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem palavra sobrando, vírgula sobrando, e também não tem nada inútil, tudo é aproveitável. E o texto diz aí que Jesus folgou. Esta expressão que João Ferreira de Almeida utiliza-se aqui para dizer de uma folga de Jesus, não é uma folga no sentido de você folgar no domingo ou no feriado estendido de carnaval. Não é uma folga de você abusar do direito que você tem, acabando infringindo e entrando e desrespeitando o direito do outro, como é o folgado que a gente conhece atualmente. Não é isso. O texto aí diz que Jesus folgou, e esta folga de Jesus, se você for ler uma tradução um pouco mais atualizada, NVI, NTLH ou outra tradução, você vai ver que esta expressão folgo quer dizer: Lázaro está morto, Marta e Maria estão entristecidas, a cidade angustiada, os discípulos desolados, todos órfãos. Há um clima tétrico de amargura e de tristeza, mas eu, Senhor Jesus, estou feliz, eu estou contente, eu estou radiante por tudo o que eu estou vendo aqui nesse momento. Por isso eu digo para os irmãos que o texto é paradoxal. Parece que esse texto não está no contexto correto. Por quê? Tudo está de mal a pior, mas Jesus não. Jesus está contente, Jesus está folgado, Jesus está animado, Jesus está sorridente, Jesus está feliz no seu interior. Isso nos obriga a fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Por que Jesus está contente nesse contexto tristonho? O que é que faz Jesus estar feliz num contexto de morte, num contexto de luto, num contexto de famílias desoladas,
de ambientes mexidos, o que é que faz Jesus estar folgado? O que é que faz Jesus estar sossegado, feliz? O que é que faz Jesus estar alegre? Primeiro, Jesus, ele não é sádico. Ele não está feliz porque ele sente contentamento com as nossas derrotas na vida. Jesus não é sádico, ele não está feliz aqui porque ele gosta de nos ver oprimidos, sofrendo, angustiados. Não, Jesus também não é tirano, ele não é déspota, ele não é aproveitador, e ele não está feliz aqui porque ele é aquele que pesa a mão sobre o fraco, sobre o oprimido, para oprimir e enfraquecer ainda mais. Não, Jesus está feliz aqui, não pela dor em si, não pelo luto em si, não pela angústia em si, mas ele está feliz pelos resultados benéficos, extraordinários e edificantes que a dor gera na vida, na história daqueles que desejam se relacionar profunda e integralmente com ele. Jesus está feliz em primeiro lugar porque as aflições, elas geram humildade, elas arrebentam com toda a arrogância, elas arrebentam com todo o empavonamento, elas arrebentam com toda a jactância, elas arrebentam com todo tipo de ensimesmação. O indivíduo é orgulhoso, o indivíduo é exaltado, o indivíduo é autossuficiente, o indivíduo é ensimesmado, é empavonado, é um indivíduo cheio de potestades, no sentido de poder em si mesmo. Mas o dia que o luto bate a porta, o dia que o diagnóstico é negativo, o dia que a situação familiar se torna uma situação incontrolável, daí costuma acontecer com esse indivíduo que todo orgulho, que toda ensimesmação, que toda arrogância é quebrada, é desfeita e dá lugar à humildade, à submissão, à declaração de dependência, ao rebaixamento, ao rasgar das roupas, ao cobrir a cabeça de saco e de cinzas. E quando o indivíduo está como fruto das suas lutas, humilhado diante de Deus, ele encontra no rosto de Jesus um sorriso dizendo: é por meio da dor, é por meio das portas fechadas, é por meio dos sepulcros que eu quebro o coração do homem. E bendito seja Deus quando o homem não se torna mais resistente, mas ele se derrama, ele se inclina e ele se torna humilde e dependente do Senhor. Certo teólogo disse uma frase que eu guardo comigo. Ele diz: não há humildade sem humilhação. A humildade está casada com a humilhação, e só é possível Deus quebrar a nossa rigidez, só é possível Deus quebrar a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, quando Ele tira debaixo dos nossos pés as nossas estruturas, os nossos alicerces, e aí a gente diz: agora eu não tenho mais ninguém por mim, agora eu não tenho mais nada por mim, eu vou me socorrer ao Senhor, e diante dEle, e o que encontramos é o Senhor Jesus sorrindo para nós e dizendo: eu estava esperando exatamente essa atitude sua, esse rebaixamento seu, essa humildade sua, para pegar na tua mão e dizer: você não está sozinho, você não está sozinha, eu vou passar, eu vou atravessar, eu vou caminhar com você, você não está sozinho. Jesus está feliz, porque a felicidade dele consiste nesse efeito glorioso das aflições. As aflições arrancam de nós o nosso orgulho. A aflição, ela nos abala, ela mexe com as nossas estruturas e nos torna sensíveis à voz poderosa
gloriosa do Senhor. Segundo, Jesus está feliz porque as aflições, elas geram oração. As orações mais profundas que uma pessoa pode fazer na vida, não é quando as contas estão pagas, não é quando a saúde pode ser dada, emprestada e vendida. As orações mais profundas não são feitas por nós quando estamos muito bem ministerialmente, obrigado. As nossas orações mais profundas não acontecem quando estamos desenvolvendo e deslanchando na carreira profissional e pulando por degraus cada vez mais altos. Não, as nossas orações mais profundas, que saem de fato e de verdade das nossas entranhas e que desenrolam e descrevem de fato e de verdade toda a nossa fraqueza e toda a nossa dependência de Deus. É quando não chega, é quando as portas se fecham, é quando um filho vai embora, é quando o marido vai embora, é quando o ministério está abalado, é quando todo mundo pratica indiferença com você. É ali quando você não tem mais homem, mais mulher, não tem mais filho, não tem mais pastor, não tem mais ninguém com quem contar, que você dobra o seu joelho e conhece a si mesmo, e conhece também um Deus amoroso e misericordioso, que nos toma em seus braços e nos consola para a glória, honra e louvor do seu nome. Eu estou sentindo a graça poderosa de Jesus. Eu estou sentindo a graça poderosa de Jesus aqui esta noite. Você sabia que no Antigo Testamento a oração era derramada diante de Deus através de um óleo perfumado? Esse óleo perfumado se chamava incenso. E lá no lugar santo havia um altar chamado de incensário, altar do incenso. Nesse incensário, aqueles que queriam fazer orações e entregar orações a Deus, levavam a sua porção, a sua oferta de incenso, e o sacerdote pegava aquele óleo e derramava no incensário e colocava fogo embaixo. E quanto mais ardente, quanto mais efervescente, quanto maior a combustão daquele fogo, mais refinado ficava aquele óleo, e mais aquele ambiente era tomado pelo cheiro do incenso, e mais Deus se alegrava, porque as especiarias do incenso apareciam refinadas diante do olfato do Senhor. Sabe como era feito aquele incenso? O incenso que era ofertado ao Senhor era feito de azeite. 2, ali existiam 3 especiarias: onixa, gálbamo e estoraque. E se você for um dia estudar sobre essas 3 especiarias, você vai ver o seguinte: que elas eram colhidas, e depois de colhidas, antes de serem colocadas no óleo, para ser queimada com óleo, para liberar aquele cheiro, essas 3 especiarias passavam por um processo de moagem, passavam por um processo de prensa, passavam por um processo de aperto, e quanto mais apertavam, mais elas liberavam o odor maravilhoso. Quanto mais o fogo queima, e quanto mais se aperta o crente, maior, mais refinada, mais pura, mais profunda, menos plástica, menos religiosa, mais significativa é a oração que sai dele. É por isso que Jesus está contente aqui nesse texto. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua voz, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Abra sua boca e enche essa casa de glória. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Uramanakandaramashura mahai. Urabanda kai chokebaramashura mahai.
Jesus está contente porque as aflições arrancam o orgulho e inserem a humildade. Jesus está contente porque as aflições arrancam as orações plásticas, religiosas, da boca para fora, e faz surgir a oração refinada, a oração da alma, a oração que às vezes não tem nem palavras, aleluia, não tem nem expressões idiomáticas, mas há, aleluia, um diálogo. Não há palavra na boca, mas há conversa no Espírito, onde Deus vai lendo, vai entendendo e vai ouvindo o coração aflito do seu servo e da sua serva. Uracandaramahai. Jesus está contente porque as aflições, elas geram comprometimento moral. Nada gera tanto desejo pela purificação, pela santidade. Nada gera tanto desejo pela pureza, pelo comprometimento com a moralidade, quanto as aflições. Quando tudo está bem, dificilmente paramos para avaliar, examinar a nós mesmos. Geralmente nós jogamos tudo na conta da aprovação de Deus, porque nós associamos que Deus está nos aprovando, afinal de contas, tudo está dando certo. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando as portas começam a fechar, quando aquilo que era fácil se torna difícil, os processos simples se tornam complexos, nós paramos para nos avaliar, e aí enxergamos imperfeições, impurezas, vícios, más condutas, e aí nós vamos nos limpando, nós vamos nos purificando, nós vamos acertando a nossa vida e os nossos passos, e aí olhamos para Jesus no meio daquela dor e dizemos: ele está bravo, ele está nada, ele está com um sorriso numa orelha na outra, e dizendo: essa aflição está sendo útil, essa aflição está sendo útil, você está sendo purificado, você está sendo lavado, você está sendo remido, você está vencendo os seus próprios pecados. Charles Haddon Spurgeon, ele diz uma frase muito bacana. Ele diz como é que Deus faz um servo dele. O Spurgeon explica: Deus faz um servo utilizando-se do fogo, utilizando-se da bigorna e utilizando-se da marreta. É simples o processo de Deus confeccionar seus servos resistentes. Ele pega o seu servo e coloca no fogo, e lá no fogo toda a imperfeição e toda a impureza vai saindo. Daí ele pega aquele servo e coloca em cima da bigorna e vai dando marretadas de um lado e do outro, vai doendo, mas a cada marretada as impurezas vão saindo, a cada imersão no fogo as impurezas vão saindo. E aí você diz assim: mas pastor, doem demais essas marretadas, dói mesmo, mas fica tranquilo, você está na mão do ferreiro fiel, fica tranquilo, ele sabe o seu limite, ele sabe a hora que você está pronto, ele sabe quando você está preparado. O Senhor disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. A partir disso, o Abraão passou por processos extremamente doídos na sua vida, mas em cada situação Deus o estava purificando. As aflições que você passa, os nãos que você enfrenta, o desemprego, as assolações, as angústias, as intempéries, as contingências, todo tipo de vitupério que você enfrenta na vida, todo tipo de dificuldade, de escassez, de provação, eu quero dizer para você, só tem um propósito: purificar a sua vida, lavar a sua vida, para que você se torne mais santo, mais puro, e possa, aleluias, reluzir e refletir a glória de Deus na sua vida onde você anda. Aleluias, glória a Deus.
Foi Salomão que disse: o crisol é para a prata, o fogo é para o ouro, mas os corações quem prova é o Senhor. Ah, irmãos, levante a sua mão por gentileza. Quando você está orando mais, quando você está jejuando mais, quando você nas aflições lê mais a palavra, quando você vem aqui mais para o culto, você diz assim: Deus está me massacrando. Não, Deus está permitindo esse massacre sobre mim. Não, Deus está permitindo as aflições porque elas geram comprometimentos morais. Você vai sair disso mais limpo, mais santo, mais purificado, reluzindo mais a glória de Deus, o poder de Deus, salgando mais a humanidade. Você vai sair, aleluia, dessa aflição mais iluminado, como diz Paulo escrevendo aos irmãos de Filipenses: vocês sairão como, aleluia, astros reluzentes no meio desse mundo e dessa geração em trevas. Astros reluzentes no meio dessa geração em trevas. Jesus está feliz aqui, porque as aflições elas trazem experiências. Nada traz mais experiência do que as aflições, do que as lutas, do que os lutos, do que as angústias. Pensem os irmãos o seguinte: qual a experiência que o Lázaro, Marta e Maria tinham com Jesus antes do evento da ressurreição de Lázaro? Eles tinham, em certo aspecto, uma sensação de assenhoramento. Eles se assenhoravam do Senhor Jesus. Por que que em certos aspectos eles pareciam no contexto maiores do que Jesus? Porque a casa pertencia a quem? A eles. A comida pertencia a quem? A eles. A água aquecida que Jesus tomava um banho juntamente com os discípulos pertencia a quem? A eles. Quem é maior? O hóspede ou o hospedeiro? É óbvio que é o hospedeiro. O hóspede não tem nem casa. Se ele não fosse recebido ali, ele estava na rua, ao relento. Num contexto parecia que Marta, Maria e Lázaro eram maiores do que Jesus. Mas no dia que Lázaro morreu, eles descobriram que Jesus é mais do que um amigo. Jesus é mais do que um hóspede que você recebe na sua casa e paga uma pizza para ele. Jesus é mais, aleluia, do que um colega que você faz um jantar para ele e chama com contentamento. É bom ter amigo, sim ou não? É bacana chamar gente para jantar em casa, sim ou não? Eu e o pastor Raul não temos lugar para jantar hoje, né? Não sei se Deus colocar no seu coração, a gente vai embora depois da janta, não tem problema. Estou brincando. Mas eles conheciam Jesus como hóspede deles. É um profeta que vem aí de vez em quando e a gente dá guarida para eles. Nas casas, o Lázaro, a Marta e a Maria eram assim elogiados porque eles abrigavam o Senhor. Eles pareciam grandes perto do Senhor. Mas o dia que o Lázaro morreu, eles descobriram que Jesus não é amigo, Jesus não é um político, Jesus não é um líder religioso, ele não é apenas puramente mais um profeta, ele é o Filho do Deus Altíssimo, ele é o Verbo de Deus encarnado, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o que era, o que é e o que há de vir. É ele que João diz em Apocalipse, ele está com um pé sobre a terra, outro pé sobre o mar, e ele tem o sol e a lua na palma da sua mão. Aleluia, glória a Deus. Eles conheceram aquele que está acima da vida e acima da morte, acima da bênção e acima da maldição, acima do passado, do presente e do futuro. Eles conheceram aquele que é adorado pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Eles tiveram uma experiência com aquele, aleluia, que os demônios, as hostes infernais da maldade, os tronos, os principados e as potestades se curvam diante dele e clamam: tem misericórdia de nós, ó Senhor. Eles tiveram uma experiência maravilhosa e extraordinária com Cristo, o Cristo ressurreto. Se você não tiver um grande sofrimento na vida e não permitir que Jesus atue nesse sofrimento,
para dar a solução para esse sofrimento. Você vai ser um igrejeiro, você vai ser um crente cristianizado, você vai ser um crente que fala o evangeliquez, veste como crente, mas que nunca viveu e nunca experimentou uma real manifestação do poder de Deus na sua vida. Agora, quando as portas se fecham, aleluia, que nós não temos mais ninguém, nem às vezes a igreja por nós oramos a Cristo, nos submetemos aos pés dele, nos consertamos nas nossas imoralidades, aleluia, e recebemos a visitação gloriosa do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esses dias eu fui visitar um pastor amigo, que ele dirige igreja já há 40 anos, e ele me disse assim: Henrique, e aí ele desenvolveu um câncer e ficou internado, e lá no lugar que ele ficou, nem a esposa dele podia ir. E aí ele me contou dizendo assim: Henrique, ali depois de 40 anos na igreja, exercendo o ministério, servindo ao Senhor, eu tive uma oportunidade de conhecer um aspecto maravilhoso de Jesus, que durante toda a minha carreira ministerial eu não pude conhecer. É nos nãos da vida, são os momentos angustiantes da vida que nos apresentam experiências marcantes e maravilhosas com o Senhor. Levante a sua mão, Deus vai dar experiências para você. Levante a sua face, por gentileza. Eu já estou concluindo a mensagem aqui esta noite. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dá uma palavra de adoração e de louvor. Há experiências de Deus para você. Aleluia, há oportunidades de viver coisas inacreditáveis com o Senhor, aleluia, preparadas para você. Não tenha medo das provações, não tenha medo da escassez, não tenha medo do fio da espada, porque em cada um desses dilemas da vida, Cristo se apresentará para você e marcará a sua vida com experiências extraordinárias. Eu estou sentindo a glória dele aqui, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Eu estou terminando a minha fala aqui esta noite. Porque é que Cristo se alegra? Porque as aflições, elas geram gratidão. Olha aí, irmãos, que interessante, muito interessante esse texto. Jesus ressuscita o Lázaro, sim ou não? Sim. Depois de 4 dias morto, não é isso? Muito bem, isso é no capítulo 11. O que está escrito no capítulo 12 de João? No capítulo 12 tem um momento em que o Lázaro resolve fazer um culto de ação de graças pela vitória que ele recebeu do Senhor. Ele estava morto há 4 dias, já estava envolto em 70 metros de faixa, enterrado na pedra, 7, 8 metros para dentro, uma pedra enorme ali diante dele, mas o Senhor o chamou: Lázaro, vem para fora. Aleluia. E nós não sabemos exatamente como, mas sabemos que ele veio para fora, ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. E depois de ressuscitado, ele foi solto pelas suas irmãs. Vocês sabem que eles passavam o unguento, eles passavam a mirra, que era uma espécie de banha, um óleo espesso, como se fosse uma banha mesmo, para mumificar, embalsamar os corpos. Os judeus aprenderam isso lá no Egito, e os judeus embalsamavam os corpos e enrolavam os corpos em faixas. E eles faziam isso por algum tempo, e depois aquele corpo ali podia durar até 2, 3 mil anos, conservado ali, envolto naquela faixa. E o Lázaro estava cheio de gordura, cheio de unguento. Deram um banho no Lázaro, colocaram uma roupa nele, e falaram: e agora, depois dessa experiência com o Senhor, o que você faz, filho? Ele disse assim: agora nós vamos fazer uma janta aqui boa, uma ceia bem gostosa, que nós vamos ser gratos a Jesus aqui. Oh, aleluia. As aflições geram gratidão. As aflições, elas geram muita gratidão, muita gratidão. E aí eles estavam no jantar, naquele momento de ceia, e o Lázaro já tinha ofertado a sua gratidão.
E a Maria, que quando Jesus chegou ali, Jesus a viu um tanto abalada, ela entrou naquele ambiente e ela pegou um vaso de alabastro, cheio de nardo puro. Aquilo valia 1 ano de trabalho, 365 dias de trabalho. Pensem aí os irmãos, um salário mínimo hoje está R$1.045, 1 ano de trabalho dá 12 mil e poucos reais. Ela pegou 12 mil reais e comprou de unguento. Aquele unguento vinha num vaso de alabastro. O alabastro era a pedra que faziam aquele vaso. E ela entrou naquela sala e ela foi ali por trás de Jesus e ela quebrou aquele alabastro e ela derramou aquele unguento, e aí ela enxugou aquilo com os cabelos. E alguém se levantou contra ela dizendo assim: poxa, podia ter dado aos pobres. Jesus falou: cala a boca, Judas, você não sabe, os pobres, se você quiser fazer caridade com o seu próprio chapéu, não com o chapéu dos outros, você sempre vai ter aí gente para você fazer caridade. Mas ela guardou esse aqui para o dia da minha morte. Essa mulher aqui está grata, ela sabe o que aconteceu. Essa casa viveu um espetáculo, viveu um milagre. E quem vive milagre é grato. Judas, cala a boca que você nunca viveu nada. Você fica comigo, mas nunca se relacionou comigo. Você tem medo das experiências, por isso você não vai viver nada. Mas ela não, ela continuou crendo. Passou por um momento de angústia, de aflição, mas quando a fé entrou no coração dela, ela creu, ela viveu um milagre. E agora ela está aqui sendo grata. Quantos podem agradecer ao Senhor aqui? Levante a mão, por gentileza. Levante a face, por gentileza. Abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Pergunta para esse irmão: você tem alguma coisa para agradecer ao Senhor? Fala para ele, pergunta para ele. Não tinha um hino antigo que dizia: conta as bênçãos, conta quantas são, e verás surpreso, aleluias, verás surpreso, quantas coisas maravilhosas o Senhor já fez. Conta as bênçãos, irmãos, conta as bênçãos. Abra essa boca e adore o Senhor mesmo. Seja um crente intrépido, seja um crente cheio de autoridade. Se alguém quiser calar a sua boca, não aceite. E se alguém vier dizer assim para você, assim, mas não sei por que essa euforia, você diz: eu sei por quê. Cala a sua boca. Se você não teve experiência com Deus, eu tenho. Eu sei o que eu vivi, eu sei de onde Ele me arrancou, eu sei o que Ele tem feito na minha vida, e eu sei o que Ele vai continuar fazendo. Glórias ao nome dEle, glórias ao nome dEle para sempre. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Sharamakandaramana choramahai, aleluias. Lázaro está morto, Marta e Maria tristes, a cidade em luto, a bandeira de Betânia meio mastro, mas Jesus está contente. Jesus está contente porque as aflições arrancam o orgulho. Jesus está contente porque as aflições geram orações fervorosas e autênticas. Jesus está contente porque as aflições renovam o nosso compromisso com a pureza e com a santidade. Jesus está contente porque as aflições geram experiências maravilhosas. Jesus está contente porque só depois de ter vencido uma aflição é que nos tornamos gratos, profundamente gratos ao Senhor. E por fim, as aflições geram almas para Jesus. Diga comigo assim: as aflições resultam no crescimento do reino. Olha que interessante, lá no capítulo 12 diz que o Lázaro fez aquele jantar, e alguns judeus que não criam em Jesus vieram a